Olá a todos, eu desejo que o amor e a paz do nosso Deus seja sobre a tua vida e sobre a tua família hoje e sempre. Para quem não me conhece ainda, eu sou a pastora Lu e hoje eu quero deixar uma palavra que se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. Vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Vou ler para você aqui, versículo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou ficar somente até aqui. Quando o Senhor fala para Abrão, aqui, que ainda era Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, nós vemos aqui no capítulo 11 e no seu último versículo, está falando aqui de onde era a casa do pai, de onde era a família de Abraão, de onde eles vinham. E aqui no versículo 31, ele fala assim: e tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. Ou seja, Ló era filho de Arã, que era irmão de Abraão. Porém, aqui nessa época aqui, Arã já tinha morrido. E aí fala, e seguindo aqui, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então, eles eram da cidade de Ur. E depois, o pai de Abraão resolve ir para Canaã, porém, eles indo para lá, eles ficam em Arã, ali onde seu pai morre. E eu vendo aqui uma curiosidade sobre essa cidade, Ur. Ur significa luz, né? E disse que Ur era uma cidade muito avançada para a época, né? Os arqueólogos descobriram muitas coisas ali daquela cidade, né? Descobriram que Ur ficava às margens do rio Eufrates, então só por aí você já vê que era uma cidade próspera, uma cidade que ficava às margens de um rio, já por si só já era uma cidade já abençoada, porque a água irrigava toda a plantação e por aí ia. Ficou muitos casos, né, muitos anos sem o pessoal descobrir nada sobre essa cidade. E aí os arqueólogos descobriram. E era uma cidade tão avançada que o que eles descobriram é que aquela cidade, ela era avançada na área da engenharia, avançada na área da medicina, que eles usavam a escrita cuneiforme em tabletes de argila. E ali foi encontrado também documentos falando de uma doença contagiosa naquela época. Agora você imagine, há mais de 2000 anos atrás, foram encontrados documentos também que falavam sobre saúde pública. Tinha escolas públicas, aquela cidade, era uma cidade formada, que formavam muitas pessoas em medicina, em engenharia, em matemática, em astrologia. Então, ali Abraão deve ter estudado naquela cidade também, nas escolas daquela cidade. Sei que era uma cidade avançada ali, que a família de Abraão estava ali naquela cidade. Depois eles saem para Arã. E aí quando Deus chama Abraão e que Deus fala para Abraão sair daquela terra, que era ir para onde Deus, para a terra que eu te mostrarei. Ali quando Deus chama Abraão e fala para que Abraão saísse dali, né? Deus estava vendo em Abraão uma pessoa disposta a atender o seu chamado. Aqui, mesmo Abraão tendo saído com a sua família daquela cidade, que na época era uma cidade rica, uma cidade bem avançada para aquela época, né? E ali Deus chega para Abraão, aqui já no versículo 12, dá mais ou menos uma ordem. Ora, sai da tua terra e da tua parentela, né? E da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, Abraão, sem questionar,
Abraão atende ao chamado de Deus, ao que Deus lhe fala. Muitas vezes Deus procura em nós também essa disposição de atender ao chamado, ao seu chamado, de ouvir a voz do Senhor. E aqui, quando Deus fala para ele que abençoar-te-ei, né? E Deus vai falar assim: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, todo aquele que abençoasse Abraão também seriam abençoados por causa de Abraão. Ali, quando Deus chama, Deus não fica ali passando a mão e falando para Abraão: ai, vai, Abraão, insistindo, vai porque eu vou fazer isso, ai, vai. Não, Deus apenas deu a ordem: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ali Deus vai, era como se Deus estivesse querendo falar para Abraão: vai porque lá eu te mostrarei, lá eu te abençoarei, lá eu estarei lá. E quando Deus está e aonde Deus está, tudo é extraordinário, tudo é bênção, tudo é maravilhoso. Quando nós fazemos tudo ali na direção do Senhor, quando tudo em nossa vida que nós fazemos, estamos ali sob a direção do Senhor, quando nós pedimos a direção do Senhor, ali o Senhor está, ali está a bênção do Senhor. E aqui nós vemos que Abraão, ele obedece ao Senhor. E nós vemos aqui bem no capítulo 15 também, capítulo 15, versículo 7, deixa eu ler rapidinho aqui para você. O Senhor, versículo 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti essa terra para herdares. O Senhor estava prometendo ali a terra de Canaã. O Senhor tinha chamado Abraão para ir para aquela terra onde Deus iria abençoar, onde Deus estava tirando ali Abraão ali da sua parentela, ali onde ele estava bem com o pessoal, estava bem com todo mundo, ali naquela cidade, e ele sai na dependência de Deus. Muitas vezes em nossa vida nós ficamos acomodados, nós achamos melhor ficar naquele lugar, ficar ali, acomodados ali, e Deus mostra um outro caminho onde Ele tem bênçãos em nossas vidas e nós ficamos ali acomodados. Porém, Deus, quando dá ordem para Abraão ali, Abraão imediatamente, sem questionar, Abraão obedece. E ali, quando Deus está chamando Abraão, é como se Deus estivesse vendo em Abraão que Abraão não era ali um covarde, que Abraão ia. E tanto que Deus tem uma palavra lá no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, que fala assim: forjai espadas das vossas enxadas e lançai das vossas foices, e diga ao fraco: eu sou forte. Porque Deus não chama covardes para a sua obra. Deus não chama pessoas que começam hoje e amanhã desistem. Deus não chama pessoas que hoje está bem, amanhã eu não estou bem. Deus não chama pessoas que parece assim que tem duas caras. Hoje está sorrindo, amanhã está ali bravo. Amanhã está triste. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Então Deus chama justamente os fortes. Se Deus te chamou é porque você é forte. Se Deus te escolheu, é porque você é forte, porque Deus é essa fortaleza na tua vida. E que nós possamos aprender como Abraão, a estar sempre dispostos ao chamado do Senhor, a não olhar para onde estamos, a não nos acomodarmos, mas atender ao chamado do Senhor, mas obedecer à voz do Senhor. Porque quando nós obedecemos ao chamado do Senhor, com certeza nós somos abençoados. E muitas vezes nós temos que parar também para ver que Deus nos tira de certos lugares, Deus tira certas pessoas, Deus tira certos empregos, porque Deus sabe que aquilo não vai nos fazer bem. E Deus muitas vezes tira de certos lugares para nos levar a um lugar de bênção, para nos levar até que Ele vai nos mostrar, para nos levar a algo mais, para nos abençoar em outros lugares. E na maioria das vezes ficamos ali com medo, muitas vezes em dúvida: será que é? Será que vai dar certo? Não se ora, pede confirmação do Senhor. E se Deus tem chamado, vai, não desiste, vai, continua, porque Deus não chama covarde. Você é forte, você é corajoso, você é vencedor.
Eu sou vencedora. Nós somos mais do que vencedores. E nós somos fortes porque o Senhor nos escolheu. Nós somos um povo forte porque o Senhor está conosco. O Senhor nos chamou. E o Senhor te chamou na tua casa. O Senhor tem te chamado da tua casa. O Senhor tem te escolhido porque você é a coluna da sua casa. Você é forte. Você é a coluna para estar orando. Você é a coluna para estar intercedendo pelos teus. Você é aquele que vai levar a palavra do Senhor no teu trabalho, no teu emprego, na tua rua. É você que o Senhor te chamou. Então, não desista, não tenha dúvida. Aceite o chamado do Senhor. E com certeza Deus tem o melhor para você. Amém? Quero ficar até aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço. Fica com Deus. Amém?